Olá, pessoal. Nesse curso, vamos abordar o serviço social na educação. Iniciaremos com o surgimento das escolas. Em seguida, um breve histórico da educação no Brasil e suas questões sociais. E, por fim, o papel e contribuição do serviço social nesse contexto. Nas comunidades primitivas, a educação era o ensino informal, que visava ensinar as coisas práticas da vida coletiva, focada na sobrevivência e perpetuação de padrões culturais, ou seja, não havia uma educação confiada a uma instituição específica, uma vez que ela acontecia espontaneamente, mediada pela convivência em grupo. Através dos gregos, surgiu uma revolução no ensino, passando a ser mais racional. O termo escola vem do grego skole, significando lazer, tempo livre. Esse termo era utilizado para identificar os estabelecimentos de ensino, uma vez que a tradição greco-romana não valoriza a formação profissional e o trabalho manual. Na escola, o professor não deveria ensinar de acordo com suas concepções, mas de acordo com a exigência da sociedade, buscando formar futuros governantes e ocupantes dos altos cargos. O mestre filósofo era o responsável pela educação dos seus discípulos e geralmente ensinava política, artes, aritmética e filosofia. Na Idade Média, o conhecimento surgiu nos mosteiros e a educação ambientou-se nas escolas, onde os religiosos se encarregam da transmissão do saber. O ensino era apenas para os nobres, sem distinção de idade. A burguesia acreditava no ensino para os interesses das classes emergentes. Com o desenvolvimento do comércio, surgiu também a necessidade de aprender a ler, escrever e contar. A burguesia criou uma escola com ensinos práticos para a vida e para os interesses da classe emergente. Portanto, o aparecimento da instituição escolar está diretamente ligado ao aparecimento e desenvolvimento do capitalismo. Os jesuítas criaram as primeiras escolas quando aqui chegaram em 1549, com o objetivo de formar sacerdotes e catequizar o índio, dedicando-se também à educação da elite nacional. A Companhia de Jesus foi uma instituição criada essencialmente para fortalecer e defender a Igreja. A companhia demorou 59 anos para formular o seu plano de atuação, o Ratio Studiorum, finalizado em 1599. Totalmente influenciado pela cultura europeia e considerado um perfeito instrumento de controle. A educação no Brasil começa com a chegada dos portugueses, quando os padres assumiram o papel de catequistas e professores dos índios. Assim, a história tem seu início marcado pela relação estabelecida entre religião e letramento. Este modelo de ensino é inaugurado no Brasil no final do século XIX, quando se iniciou o processo industrial do país. Deve-se entender que o método educacional brasileiro é neutro, pois está introduzido no momento econômico, histórico, social e político no qual está inserido. No Brasil, no século XX, instituiu-se um ideal social orientado no mundo consumista. Surgem também os movimentos das minorias, feministas, estudantis, dos direitos humanos, movimentos de contracultura, como os hippies, punks, e surgem também as ONGs. Com todas essas mudanças, surge um novo tipo de escola, todavia uma escola pública, obrigatória e gratuita. A educação no Brasil só passou a ser discutida através de diálogos com os intelectuais brasileiros, que começaram a olhar a educação de forma mais atenciosa. A partir desse olhar, surge o movimento escolar novista, na década de 20, que vem com a crítica à educação tradicional, buscando a universalização da educação no Brasil. Somente muitos anos depois, a responsabilidade da educação coube ao Estado, mas os professores não eram preparados para lecionar.
Tornavam-se professores as pessoas que tinham simplesmente recebido alguma instrução, as quais eram, em sua maioria, padres. A democratização da educação foi finalmente alavancada em 1920. Anísio Teixeira foi importante no combate à restrição da educação a uma minoria, bem como a relação da educação com a religião. A partir desse movimento surge o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, documento assinado e liderado por Fernando de Azevedo e com apoio de Aloísio de Azevedo, Anísio Teixeira, Cecília Meirelles e várias outras personalidades. Esse manifesto surgiu dando uma forma mais racional à educação, porque ainda não havia um sistema educacional adequado ao Brasil. Em 1939, foi criado o curso de pedagogia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC Campinas. Em 1971, o ensino passou a ser organizado em primário, ginásio, colegial e obrigatório até os 14 anos de idade. Nos anos 60, a escola passa a ser vista sob o olhar de reprodutora das desigualdades sociais. Surgem movimentos contra a educação e uma nova concepção. A instituição escolar é importante no crescimento do ser humano, pois em busca da civilização existe a necessidade de passar o conhecimento aos semelhantes. Assim, entende-se que a escola surge para garantir aos outros aquilo que certo povo aprendeu. O ser humano, através da educação, se orienta social, cultural e espiritualmente, sendo capaz de transformar o mundo ao seu redor. Ela serviu de base para a sociedade desde tempos remotos. E daqui em diante, ela será extremamente importante para as próximas gerações. A educação reproduz a sociedade, pois a contradição e o conflito não são tão manifestos na sociedade, porque a reprodução é dominante, observando-se que a educação acaba por fazer o que a classe dominante lhes pede. Como a sociedade, a educação é um campo de luta entre várias tendências e grupos. Ela não pode fazer sozinha a transformação social, pois ela não se consolida e efetiva-se sem a participação da própria sociedade. A escola, como uma das principais instituições sociais, é desafiada continuamente em apresentar o conhecimento que é trabalhado no contexto educacional, com o contexto social do aluno, ou seja, as questões sociais. No entanto, é imprescindível que a escola conheça a realidade social dos alunos, encurtando a distância que a separa do âmbito familiar. O âmbito escolar é a instituição que se deve resgatar os valores sociais do indivíduo, e ela deve ter capacidade de orientar bem o indivíduo para a sociedade, através dela, enfatizar o trabalho de inserção do grupo familiar no contexto educacional, com o objetivo de fortalecer os vínculos sociais e familiares de um modo geral. Introduzir o serviço social na educação contribuirá com ações que transformem a educação com práticas de transformação da cidadania, emancipação dos sujeitos sociais e inclusão social, com a oportunidade de orientar o indivíduo que se torne consciente de empoderamento da sua própria história. Amaro, um autor, escreveu em 1997 um texto em que reflete que educadores e assistentes sociais compartilham desafios semelhantes e têm na escola como ponto de encontro para enfrentá-los. Tem-se a necessidade de fazer algo em torno dos problemas sociais que repercutem e implicam de forma negativa no desempenho do aluno e levam o educador pedagógico a recorrer ao assistente social. É extremamente importante frisar que a inserção do serviço social na educação, por si só, não resolve conflitos existentes e nem substitui profissionais da educação. Sua participação é útil no sentido interdisciplinar e serve para subsidiar os demais autores escolares no enfrentamento de questões sociais, sobre as quais
geralmente a escola não sabe de que maneira agir e intervir. No livro O Serviço Social na Educação, elaborado pelo Conselho Federal de Serviço Social, o Cefes, de 2021, encontra-se dados estatísticos, os quais revelam que cerca de 36 milhões de pessoas vivem nas cidades abaixo da linha de pobreza absoluta, e que o nosso país ocupa o último lugar nos relatórios da ONU, o qual enfoca a questão social. Tudo isso, consequentemente, se reflete em uma quantia de aproximadamente 60% de alunos que, em determinadas regiões do Brasil, iniciam seus estudos e não chegam a concluir a 8ª série do ensino fundamental. Lembrando que esses dados são de 2001. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!